Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. Amen. For this Melchizedek, Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Rei Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. to whom the patriarch Abraham gave a tenth of all, A quem o patriarca Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, o rei de justiça, depois também o rei de Salém, que é o rei de paz. Notice, we want to go back and think. Notem, queremos voltar e pensar. Paulo aqui está se referindo a um personagem do Antigo Testamento. In the book of Genesis, we take up the life of Abraham from the 12th chapter. No livro de Gênesis, pegamos a vida de Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Deus dando a promessa a Abraão, e através de Abraão viria a semente justa. And Abraham, as believed by many, E Abraão, muitos acreditam que era judeu, mas ele não era. Abraão era gentio, caldeu da cidade de Ur. and he became God's servant. E ele se tornou servo de Deus, não porque fosse diferente de qualquer outro, mas por causa da eleição de Deus. You are not saved because you Você are não é salvo porque é boa pessoa. Você é salvo porque Cristo o escolheu. No man seeks God, God seeks man. Ninguém busca a Deus. Deus busca o homem. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga primeiro. And if we could stop just for a few moments and realize E se pudéssemos parar só um pouco e perceber a grande importância disso, that it was God who chose you, not que foi willing Deus that quem you escolheu perish. você, não querendo que perecesse, mas deu-lhe a oportunidade e o chamou, e o elegeu para ser seu servo. Well, what could be more precious than that? Amen. Ora, o que poderia ser mais precioso do que isso? Sem você ter escolha. Seria totalmente impossível qualquer homem buscar a Deus, For he's by pois ele é, por natureza, é um pecador e não tem nada dentro de si para desejar servir a Deus. Could you go to the pig
Você poderia chegar a um porco e dizer-lhe que ele está errado? Ele é porco por natureza. Poderia dizer-lhe que a dieta dele está errada? Claro que não. Por natureza, ele é porco. Você poderia dizer-lhe para ser cordeiro, mas ele está satisfeito como porco. E um pecador está satisfeito como pecador, porque sua natureza é pecadora. E aqui está. Todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. Por natureza, um filho da desobediência, sem Deus, sem esperança, a ira de Deus permanecendo sobre nós. E pela amorosa graça de Cristo, Deus, em sua graça soberana e sua onipotência, bate em seu coração e lhe dá a bendita oportunidade, e o faz dar meia volta e o põe no caminho. Como poderia recusar isso? Muda todo o seu desejo, o faz dar meia volta e o faz começar na outra direção. Oh, você será tolo para o mundo, mas será bem-aventurado diante de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Disse nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, por sua maravilhosa graça. Notem, foi o que Deus fez. Quem Deus chamou. Você não teve vontade de chamar. Você não poderia ter o desejo de chamar, porque sua natureza era completamente contrária a isso. Mas Deus, por eleição, o chamou e o transformou, e pôs suas afeições em Cristo e nas coisas do alto. Como poderíamos recusar? Então Deus mostrou em Abraão o que faria por todos. Esta bendita promessa da ressurreição e da vida eterna não foi dada só a Abraão, mas a sua semente depois dele, os chamados, os eleitos de Deus. E notamos isso. Abraão, nos campos onde ele estava peregrinando, ele chamou Ló de irmão. Era, na verdade, seu sobrinho, o filho de seu irmão. E chegou a hora da provação. E Ló enfraqueceu com a provação. Ele é uma ilustração perfeita do crente carnal hoje. Quando as provas vieram para ficar na terra estéril, Abraão lhe deu a escolha. E Ló levantou os olhos e viu os campos, o vale, e estava repleto de grama. Também estava repleto de boas casas. Estava repleto de alegria. Também estava repleto de pecado. Mas Ló, sendo de natureza carnal, amando este mundo presente mais do que as coisas vindouras, preferiu viver luxuosamente nesta vida do que ter vida além. Abraão, um tipo perfeito do verdadeiro crente que foi lavado no sangue do Cordeiro, cujas afeições estavam focadas nas coisas de cima, disse: trilharei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Mesmo que custe minha popularidade, custe o que custar, vou trilhar o caminho com os poucos do Senhor. E ele escolheu ficar na terra onde Deus o colocou, na hora da aprovação. Será esta noite que estou falando com pessoas que uma vez começaram a caminhar com Deus, e quando chegou a hora da provação, vocês preferiram voltar ao mundo e fazer as coisas do mundo, ou pegaram o caminho difícil da salvação?
Você fez como Moisés, quando ele estava sendo provado, quando estava com o pé no trono do Egito, mas teve por maiores tesouros as riquezas de Cristo do que todas as riquezas do Egito. Ele abandonou o Egito, não se importou com quanto ouro, quão popular. Ele confiou na palavra de Deus e abandonou as coisas do Egito, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. O que fazemos ao sermos provados, quando as duras provações vêm, quando dizem que, porque você se separa das coisas do mundo, que você é um fanático religioso? A tensão vem, tem de vir, e você tem de fazer a escolha. Mas prefiro ficar à sombra do Todo-Poderoso. Prefiro trilhar meu caminho e, como Jacó, ter um travesseiro de pedra. Prefiro ser considerado um excêntrico pelo mundo do que ter todas as riquezas e bênçãos que este mundo pudesse oferecer. Porque maiores são as bênçãos de Deus do que todas as riquezas, ouro e prata deste mundo. Agora, notem. Então, quando vieram as grandes provas, Ló caiu em pecado. Lembrem-se, ele foi da montanha para a planície. Ele se desviou como um representante perfeito do cristianismo carnal hoje, assim chamado, preferindo trilhar o caminho da facilidade, o mar de rosas, do que permanecer fiel na hora da provação. E ele finalmente se meteu em apuros. E você também irá. Quando você escolhe uma vida de facilidade, lembre-se, você vai ter problemas, alguma coisa. Seus pecados o encontrarão e Deus o alcançará algum dia. E certo dia o rei, os reis gentios das grandes regiões distantes vieram e levaram Ló e suas filhas, sua mulher e tudo o que tinha e fugiram com eles. E algum dia, meu frágil amigo, se você não permanecer debaixo do sangue, os reinos de Satanás o alcançarão e o levarão embora, se você não permanecer debaixo do sangue. E Abraão, um tipo do justo, ele estava tão preocupado com seu sobrinho, um representante do verdadeiro e real cristão que é testado e provado e tem sido provado. Agora, as mulheres tinham muito a ver com isso. A esposa de Ló era carnal, muito carnal. Ela está lá nos campos hoje como uma estátua de sal, como uma vergonha para aqueles que passam. Sara, uma mulher bela, ela queria fazer o que Deus queria que ela fizesse. Ela respeitava o marido, como falamos tão claramente sobre isso ontem à noite. E ela ficou com Abraão, independente do que houvesse. Ela ficou com ele porque ele ficou com uma promessa. Esse é o ponto. Então, quando Ló foi levado, o coração de Abraão se compadeceu dele e reuniu um exército de seus próprios servos e foi atrás de seu irmão. E um tipo muito bonito. Eles pegaram suas espadas e mataram aqueles reis até não sobrar nenhum deles. E esse é o tipo de pregador do Evangelho, quando vê que o pecado pegou sua igreja e pegou as pessoas. Ele pega o bendito Evangelho, a espada do Espírito, e vai cortando até acabar com o pecado de sua igreja, se é um verdadeiro servo de Deus.
Ele remove todas as bobagens, as fofocas, as calúnias. Ele tira todas as coisas e naturezas carnais do mundo que entram despercebidas. Se ele é um verdadeiro servo de Deus, ele pega a palavra e corta de ponta a ponta até acabar com tudo. E então, quando ele pegou Ló, seu irmão desviado, e as filhas, e ele os estava trazendo de volta à reconciliação. Notem, este grande rei veio de Jerusalém e se encontrou com ele. Melquisedeque, que tipo de homem foi esse? Ele foi chamado de rei de Salém. O que qualquer erudito sabe que Salém era Jerusalém. Chamava-se Salém antes de se chamar Jerusalém. Quem foi este homem que se encontrou com ele? Que achou ele ter dado o passo certo? Quem foi essa pessoa que estava ao lado dele? Note quem ele é. Ele é o rei de Jerusalém e também é o rei de paz. Terceiro versículo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou sem fim de vida. Quem foi esse grande príncipe que se encontrou com ele depois da batalha terminar? Vamos abrir em Gênesis, versículo 14, capítulo 14 e versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Abençoou e disse: Bendito seja pelo Deus Altíssimo, preservador dos céus e da terra, e bendito seja Abraão, que é seu servo. Depois que a batalha terminou, depois que a vitória foi ganha, depois que a purificação foi feita, Melquisedeque se encontrou com Abraão nas planícies e trouxe pão e vinho e o serviu a ele. E quem? Nenhum outro foi esse, senão aquele que se encontrou com Abraão cerca de 1 ano depois. Sentou-se debaixo da árvore e conversou com ele. E esse mesmo Melquisedeque disse: Não tomarei mais do fruto da vide, até que o beba de novo convosco. No reino de meu pai, depois que a batalha terminar, quando a vitória for ganha, então tomaremos em seu reino quando a última batalha for travada. Quando a última espada tiver matado o último mal do mundo e a grande igreja do Deus vivo triunfar, Cristo se encontrará com eles nos ares, com o pão e o vinho, e de novo tomará a comunhão e pela eternidade na presença do Pai. Ó peregrino cansado, esta noite, volte à casa do Pai. Saia de Sodoma. Você foi reconciliado pelo sangue. E esta gloriosa noite memorial, quando o nosso grande Melquisedeque, o qual não teve princípio de dias nem fim de vida, mas é rei e príncipe para todo o sempre. O Espírito Santo aqui esta noite está chamando os não salvos agora, se você estiver sem Cristo esta noite. E quando a batalha terminar, se você quiser se encontrar com Ele em paz e tomar a comunhão com Ele, e você prometeu que o ama e se separa das coisas do mundo, pegue o velho evangelho áspero e o caminho áspero e fora de moda, e beba o cálice da amargura da perseguição do mundo, e bebendo o amargor da perseguição do mundo,
A Bíblia nos fala que beberemos os doces vinhos do céu algum dia, quando nos encontrarmos com Ele em paz entre os céus e a terra, quando Ele vier servir a comunhão. May our hearts think this over. Que nosso coração reflita sobre isso. Beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Se Ele vier antes de outra Páscoa chegar, se você morrer antes de outra Páscoa chegar, não impedirá esse grande evento. Pois eu digo, pela palavra do Senhor, que aqueles que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor. E o grande Melquisedeque do céu, o rei não da Jerusalém natural, mas o rei da Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, se encontrará conosco e nos servirá de novo o vinho e o pão. Esta noite devemos tomar os símbolos disso. Devemos fazê-lo até nos encontrarmos com Ele voltando. Que sejamos achados fiéis ao inclinarmos a cabeça só por um momento para uma palavra de oração. Todos o mais quietos possível neste momento mais solene e sagrado. Quão fácil é deixar essas coisas escapar. A Bíblia disse, para que não nos desviemos dessas coisas e negligenciemos tão grande salvação. É tão fácil esquecer. Não vimos a igreja para sermos vistos, não vimos para ouvir um bom cântico ou um bom sermão. Vimos a igreja para adorar a Deus. E cada um de nós, nossos seres mortais, tem uma alma que tem de se encontrar com Ele algum dia. E na véspera desse grande dia da crucificação, em comemoração à sua partida esta noite, se você não é cristão, nunca aceitou a Cristo em sua vida como Salvador, você está bem convencido pela pregação da palavra que é o Espírito Santo perto de você, dizendo, você é culpado. Agora dê meia volta e comece na outra direção. Gostaria de declarar o mesmo, levantando a mão, dizendo, irmão Branham, ore por mim. Peço agora suas orações para que Deus seja misericordioso comigo. Gostaria de levantar a mão enquanto esperamos? Deus o abençoe, Senhor. Alguém mais? Deus o abençoe. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe, pequenino. Deus o abençoe. Será que alguém? Deus a abençoe, senhora. Você diz, irmão Branham, levantar minha mão significa algo? Só a diferença entre a morte e a vida. O que é maior do que a vida? Você ama, você olha para a natureza, você a ama, não quer deixá-la. Do outro lado da rua aqui, quando a esposa de meu irmão estava morrendo certa manhã, muitos anos atrás, quando a pobre Ruth levantou a cabeça e havia um sabiá sentado numa cerejeira, e ela queria vê-lo mais uma vez. Como ela amava a natureza. Mas algum dia, quando Jesus vier, ela ouvirá os pássaros da eternidade cantando. As flores imortais estarão crescendo. Não haverá doença, tristeza ou morte, porque ela fez as pazes com Deus e aceitou o grande Cristo que morreu por ela. Com esta bendita certeza que não pode falhar, a bendita palavra de Deus que não pode mentir, prometeu a vida eterna aos que crescem. Quando você levanta a mão, isso mostra que um espírito dentro de você tomou uma decisão. Deus a abençoe, senhora. Algo em você, um espírito. Por natureza, seus braços foram feitos para ficar para baixo, e quando levanta a mão, desafia as próprias leis da gravidade. Tem de ser sobrenatural.
É contra o científico, contra todas as coisas científicas, você romper as leis da gravidade. Não se pode fazê-lo, a menos que haja algo sobrenatural. Seus braços ficariam sempre para baixo. Mas se em seu coração você crê na história do Evangelho e tomou sua decisão esta noite, que você está farto do pecado e nesta bela aproximação ao Calvário, quando amanhã, às 3 horas, em comemoração, celebramos o dia em que Jesus morreu pela sua salvação. E você pensou o suficiente nisso, e o Espírito Santo veio e bateu em seu coração, e você agora aceitou. Algo em seu coração diz, levante a mão. Isso mostra às pessoas e a Deus que você crê e aceita. Deus abençoe todas vocês, criancinhas, 3 ou 4 delas aqui no altar. Meninos e meninas de uns 8, 10 anos, todos levantaram a mão ao mesmo tempo. Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas. Não os impeçais, porque dos tais é o reino. Há outro antes de orarmos. Deus a abençoe, senhora. Isso é um verdadeiro... A senhora pode ter feito muitas coisas na vida. Isso foi real. Creio que a senhora é uma mulher honesta. E lembre-se, não poderia ter levantado a mão, estimada irmã, a menos que algo dentro de você, algo lá no fundo, dissesse, faça isso. Pode parecer bobagem agora para a mente carnal, mas, irmão, naquele dia, quando o médico sair pela porta e disser é o fim, quando ele se for daquele acidente, tendo puxado esse seu pequeno corpo para fora, perdendo sangue e seu coração ofegante, nem precisa tentar tratar disso, não tem mais jeito. Oh, que coisa! E freneticamente, por 1 hora você tentará se arrepender. E Deus disse, em vossa desventura só posso rir. Mas enquanto você está em sã consciência, enquanto você... Pai, ao encerrarmos esta mensagem e a colheita de umas 15 pessoas levantando as mãos de que foram pecadoras a vida toda, e agora, pela graça, tu lhes falaste, fizeste que dessem meia volta e os deixaste olhar para o Calvário. E ouvir as palavras saírem dos lábios do Filho de Deus, Pai, perdoa-lhes, não sabiam o que estavam fazendo. Mas esta noite receberam o Evangelho. Nós o ouvimos dizer alguns dias antes, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós os apresentamos a Ti esta noite, Senhor, como Teus filhos. Que Tuas bênçãos eternas repousem sobre eles, em nome de Cristo. Rogamos. Que venham no domingo de manhã, trazendo suas roupas, dizendo, desejo fazer uma confissão pública a este mundo de que sou crente. Agora desejo ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, clamando que Ele me encha com o Espírito Santo e cuide de mim por toda a vida. Abençoa estas jovens, estes jovens, os idosos, as criancinhas e todos. Cuida deles, Pai. Eles são Teus. E os frutos desta mensagem esta noite, eu os apresento a Ti como os atributos. From God the Father, I pray that you will care for them through life. In Jesus' name I pray. Amen. E estão em Tua mão, como dádivas do amor de Deus, Pai. Rogo que cuides deles ao longo da vida. Em nome de Jesus eu rogo. Amém. Foi um prazer tê-los aqui esta noite, e estamos contentes por virem. E amanhã à noite, nossa mensagem é amanhã à noite sobre a perfeição do crente. E então venha, traga alguém com você se sua própria igreja não estiver tendo culto. E agora vamos tomar a comunhão. Talvez alguns de vocês, estou um pouquinho atrasado, alguns minutos, e vamos despedir aqueles que têm de ir embora. E aqueles que quiserem ficar para tomar a comunhão e lavar os pés conosco, cremos em fazer sem falta cada ordem que Jesus deixou para fazermos.
E se ele vier em minha geração e me permitir estar em sã consciência e guardar seu amor em meu coração, farei o melhor para cumprir cada uma delas, para ser achado fiel no posto. Deus os abençoe agora. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter in hand, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter in hand, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done, God shall take away all sickness and the suffering tears we cry, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter, after Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar, to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come, for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar,
to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine.